Olá pessoal, vamos começar a trabalhar agora sobre a ótica geométrica. Tá? A ótica nada mais é do que a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz. E na ótica geométrica a gente trabalha com as interações da luz com os meios materiais quando as dimensões desses meios é muito maior do que o comprimento de onda da luz. Tá? É importante a gente falar que a luz ela tem uma propriedade chamada de dual. Né? O que é essa propriedade dual da luz? Ela pode ser tanto trabalhada como sendo onda, como também como sendo partícula. Tá? Na ótica geométrica, tá? A gente trabalha com a luz como sendo partícula. Tá? Mas por que eu friso aqui essa questão das dimensões dos materiais, dos meios materiais que a gente trabalha ser muito maiores, né, do que o comprimento de onda da luz? Porque essas propriedades geométricas da luz, né, ou seja, a luz como onda, ou aliás, como partícula, ela apresenta essas propriedades mais bem vistas, né, quando a gente trabalha com meios materiais de comprimento de onda grande, tá? Comprimento grande. Quando a gente trabalhar com objetos muito pequenos, a luz apresenta melhor os comportamentos como onda. Tá? Então aqui a gente trabalha na ótica geométrica, a luz como sendo uma partícula. Tá? Lembrando que ela apresenta essa dualidade, onda-partícula. A luz pode ser onda e também pode ser partícula, dependendo de como os fenômenos que a gente está observando dela e do meio material em que a gente está trabalhando. Bem, as propriedades da luz. Como eu já falei para vocês, a luz pode ser uma onda e também pode ser uma partícula. Né? Então a gente pode definir a luz como sendo uma onda luminosa. Tá? Ela tem uma velocidade de propagação, tá? Que no vácuo é constante, e ela é uma onda eletromagnética. Tá? Ou seja, ela pode se propagar no vácuo. Né? A velocidade de propagação da luz, tá? No vácuo é essa daqui, ó. A gente chama ela de C, que vale 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Geralmente essa velocidade também é dada em metros por segundo. Tá? Que nada mais é do que 300 milhões, tá? De metros por segundo. Essa aqui é a velocidade dela, que a gente representa da seguinte forma, né? Em forma de potência. 3 vezes 10 elevado à quantidade de zeros que tem aqui, né? Que são 8. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade que geralmente aparece nos enunciados da questão, né? A que a gente mais utiliza. Ok? Então, bora lá. Opa. Ó, a gente fala também sempre sobre o ano-luz, né? Quando a gente fala em ano-luz, muita gente confunde como ela sendo uma unidade de tempo, né? Fala em ano, ano vem à nossa mente a unidade de tempo, né? Só que o ano-luz ele é definido como uma unidade de distância, tá? Ela é a distância que a luz percorre durante um ano, viajando nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Essa unidade de ano-luz é mais utilizada no estudo lá de fenômenos astronômicos, né? Por exemplo, eu posso dizer que existe alguma determinada estrela que tem uma distância de 4,5 anos-luz, né? O que significa essa distância de 4,5 anos-luz? Essa distância aqui significa que se eu viajar daqui até onde está essa estrela, com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 300 milhões de metros por segundo, que é a mesma velocidade, né? Eu levaria 4,5 anos para chegar até lá. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, as estrelas geralmente estão mais ou menos dessa distância aqui, um pouco mais ou até um pouco menos. Mas é em torno disso. Geralmente as estrelas que a gente vê na noite, elas estão a uma distância maior que um ano-luz, tá? Ou seja, viajando nessa velocidade aqui, que a gente não consegue alcançar, né? É a velocidade também tida como velocidade limite do nosso universo, né? A velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. Se eu viajar nessa velocidade, para eu chegar numa estrela que está a 4,5 anos-luz, eu ia levar 4,5 anos até chegar nessa estrela, tá? Ou seja, não faz sentido a gente trabalhar com essa distância aqui no nosso planeta, né? Porque não tem como a gente ter essa distância dentro do nosso planeta. Mas se a gente for observar astros fora da nossa galáxia ou em outras galáxias vizinhas, aí eu trabalho mais com essa distância do ano-luz, tá? Mas aqui no nosso dia a dia a gente não vai encontrar nada com essa distância. Nada aqui no nosso planeta, né? Um ano-luz ele tem essa distância aqui aproximadamente, ó, em quilômetros, tá? 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, tá? É uma distância bem grande. Bem, a gente trabalha também com as fontes de luz. Existem dois tipos de fonte de luz, tá? As fontes de luz primária
que são aquelas que produzem a sua própria luz. A gente tem como exemplo o Sol, uma lâmpada de tungstênio, tá? Uma vela também, uma lareira de fogo, tá? Elas produzem sua própria luz. E existem também as fontes secundárias, que são aquelas que emitem apenas a luz que é refletida sobre elas, tá? Advindas de outras fontes de luz. A gente tem, por exemplo, a Lua, ou seja, a Lua não tem uma luz própria, ela apenas reflete a luz que vem lá do Sol, tá? O Sol tem luz própria. O nosso planeta também não tem luz própria, tá? Nenhum dos planetas do nosso sistema solar, tá? Todos os planetas do nosso sistema solar, eles são iluminados apenas pela luz do Sol, ok? Então a Lua também, o nosso planeta, Marte, Vênus, tá? Todos os planetas do nosso sistema solar, eles são iluminados pela luz do Sol, ou seja, eles apenas refletem luz. Então eles são fontes de luz secundárias, tá? E também aqui, ó, não é a vela não, tá? Coloquei essa imagem aqui para expressar o rosto da pessoa, né? O nosso corpo, ele é uma fonte de luz secundária, tá? Ele não produz luz própria. Se a gente estiver num local que não tem nenhuma luz para a gente refletir, a gente logicamente não vai ser nem possível de se enxergar, né? Por quê? Porque a gente não emite nossa própria luz, a gente apenas reflete a luz de outra que foi emitida por outra fonte, tá? Bem, falando sobre raios de luz, né? A gente, em ótica geométrica, trabalha muito com o conceito de raios de luz, né? O que são os raios? São segmentos de reta orientados que representam o sentido de propagação da luz e auxiliam na construção de imagens, tá? E diversos sistemas ópticos. A gente vai trabalhar muito com essa questão de raios de luz quando a gente estiver trabalhando com espelhos, tá? As reflexões. A gente precisa muito conhecer já esse conceito, tá? Então, basicamente, o que é? A gente tem uma fonte de luz aqui, sei lá, por exemplo, o Sol, ele emite luz em todas as direções, tá? Mas eu posso trabalhar com essa luz como sendo um raio de luz em cada direção que eu queira trabalhar, ok? Se eu tenho aqui uma luz, ó, ela emite raios de luz em todas as direções, tá? Só que se eu estou observando, eu sou o observador aqui, né? Eu vou olhar, eu vou ver apenas um raio de luz que vem na minha direção, ok? Então, se eu quiser trabalhar com a reflexão nessa direção aqui, por exemplo, eu vou estar utilizando como guia o raio de luz que vem aqui na minha direção, tá? E existe também os feixes de luz. O que é o feixe de luz? O feixe de luz nada mais é do que um conjunto de raios de luz, né? Existem 3 tipos de feixe de luz. Tem os convergentes, né? Que é o raio que você observa, por exemplo, numa lupa. Não sei se vocês já fizeram isso. Geralmente as crianças têm essa maldade de matar a formiga com a lupa, né? Se você coloca no sol, você vai observar que a luz, quando passa pela lupa, ela tende a convergir. Ou seja, toda essa luz tende a se juntar em um único ponto, tá? Se você colocar em cima de uma formiga ou de um determinado papel, alguma coisa pode até incendiar. Aí esses feixes de luz que tendem a convergir para um único ponto, eles são chamados de convergentes, tá? Convergente vem de convergir, né? Ou seja, eles tendem a ir para um único ponto. Eles passam por uma determinada região, no caso aqui por cima da lupa, mas se juntam num ponto menor. Okay? Eles acontecem esse tipo aqui, ó. Os raios vêm em várias direções, mas eles tendem a se juntar em um único ponto aqui, ó. Okay? Esses são os convergentes. Aí existem os divergentes. Ao contrário dos convergentes, né, os divergentes eles partem de um único ponto e se afastam em determinadas direções. Esses são os divergentes, eles vão divergir, tá? Ou seja, vão se espalhar. É o que acontece, por exemplo, numa lâmpada. Se eu tenho aqui uma lâmpada, quando ela emite luz, ela vai espalhar esse feixe de luz em várias direções. Tá? Aí eu tenho também os raios de luz que são paralelos. Para isso aqui, para eu ter esse tipo de luz, imagina que eu tenho, por exemplo, um laser. Tá? Ou aquelas luzes que eu não sei como o nome, que eu utilizo muito em show, né? Mas imagine que eu tenho aqui 4 luzes de laser, né? Se eu colocar os 4 lasers aqui emparelhados, né? Eu vou ter 4 feixes de luz que vão estar saindo aqui paralelos uns aos outros, né? Então, para eu ter esse tipo de luz, eu tenho que ter uma fonte que me gere um feixe de luz que seja apenas numa única direção, né? Praticamente unidirecional, que não se espalhe, né? E por esse vídeo de hoje nós vamos ficar só até essa parte aqui, tá? Acredito que deva ter ficado bem entendido. Quando eu trabalho com feixe de luz, existem 3 tipos: convergente, divergente e paralelos, né?